A chuva não parava havia 3 dias. Batia nas janelas da capela como um monte de socos pequenos, no ritmo do vazio no meu peito partido. Meus pais estavam ali lado a lado, em caixões simples de madeira, com o rosto calmo como eu não via fazia anos. O câncer da mamãe levou ela devagarinho com muita dor. O infarto do papai veio 3 dias depois. Os médicos falaram que era o coração, mas eu sabia que era outra coisa. Ele não conseguia viver sem ela. Eu estava lá, de vestido preto, meus 3 filhos grudados em mim. Ana, minha mais velha de 16 anos, tentando bancar a forte, mas com o rímel borrado pelas lágrimas. Pedro, de 14, com o queixo apertado igualzinho ao do avô. E a pequena Luísa, de só 8, agarrada no bichinho de pelúcia e cochichando perguntas que eu não sabia responder. A capela estava cheia de família e amigos, as vozes baixas com pêsames e histórias antigas. Mas eu só ouvia o silêncio, onde ficava a risada dos meus pais. Foi aí que o Paulo se aproximou, meu marido de 18 anos, o homem que jurou me amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. O fôlego dele quente no meu ouvido, enquanto sussurrava 6 palavras que me perseguem até hoje. Quero o divórcio, Joana. Acabou. O mundo parou. A chuva parou. Meu coração parou. Virei para olhar para ele, certa que tinha ouvido errado. Mas os olhos cinza frios dele não tinham carinho, nem arrependimento, nem amor. Só impaciência, como se o enterro dos meus pais fosse um estorbo para coisas mais importantes. O que você disse? Minha voz saiu num fiapo. Você ouviu? Ele ajeitou a gravata, aquela cara de seda que eu comprei para o nosso aniversário. A gente conversa os detalhes em casa, tenta se segurar pelas crianças. Depois ele foi embora, como se tivesse falado do tempo, em vez de destruir meu mundo bem quando eu mais precisava dele. Fiquei ali no meio dos parentes, dando adeus aos meus pais, me sentindo mais sozinha do que nunca na vida. A mão da Ana entrou na minha, tremendo. Mãe, o que houve? Você parece que viu um fantasma. Talvez eu tivesse visto. O fantasma do homem que eu achava que era meu marido. O fantasma da vida que a gente construiu. Enquanto via ele apertando mão do meu tio com aquele sorriso ensaiado, alguma coisa escura e fria se instalou no meu peito, onde ficava o amor. Ele escolheu o pior dia da minha vida para me trair. Calculou o momento, sabendo que eu estava destruída demais para reagir. Mas o Paulo errou feio. Esqueceu quem eu era por baixo da filha de luto, da esposa dedicada, da mãe carinhosa. Esqueceu que eu era filha do meu pai. E ele me ensinou que, às vezes, para sobreviver a um predador, a gente tem que virar um também. Agora, com 70 anos, sentada na minha casinha simples no bairro da periferia de São Paulo, lembro de tudo como se fosse ontem. Meu nome é Joana Silva, mas não vai ser por muito tempo. Há 6 meses eu era aquela mulher que fazia pão de queijo para as festas da escola e nunca perdia reunião com o professor. Arrumava festas de aniversário, cuidava de joelho ralado e acreditava que amor vence tudo se a gente se esforça. Conheci o Paulo aos 25, logo depois de terminar a faculdade de psicologia, trabalhando num centro social no centro de São Paulo. Ele tinha 32, um advogado em ascensão na Mendes e Associados, um dos escritórios mais chiques da cidade. Ele tinha um jeito de olhar para você como se fosse a única pessoa no lugar. Olhos cinza intensos que pareciam ver a alma. Você é diferente, ele disse no nosso terceiro encontro, pegando minha mão na churrascaria iluminada com velas. A maioria das mulheres só fala de si, mas você escuta de verdade. Se importa com o que é importante. Eu acreditei. Casamos 2 anos depois. A mamãe chorou a cerimônia toda. O papai me levou ao altar com lágrimas nos olhos, cochichando. Ele que cuide bem da minha menina se não me vê. Por um tempo bom, o Paulo cuidou mesmo. Compramos nossa primeira casa, uma simples de 3 quartos no bairro. Deixei o trabalho no centro quando a Ana nasceu, porque o Paulo disse que era melhor para as crianças eu ficar em casa. Amor de mãe não se troca, ele disse, me beijando na testa enquanto a bebê dormia no meu colo. O Pedro veio 2 anos depois, todo agitado desde que engatinhava.
Depois a Luísa, nossa surpresa, nascida quando eu achava que não vinha mais filho. Cada nascimento trazia alegria nova, sentido novo. O Paulo trabalhava mais horas para sustentar a família crescendo. E eu me joguei na maternidade com a mesma força que botava na carreira antes. Mas em algum ponto, a coisa mudou. Começou com coisinhas. Reclamação que a comida estava salgada, que a casa estava bagunçada, bronca quando as crianças faziam barulho na hora de ligação importante. Parou de perguntar do meu dia, de notar se eu cortava o cabelo ou punha roupa nova. Joana, baixa o volume? Virou frase comum. Joana, onde você pôs o meu... Joana, agora não. Tô ocupado. Virei invisível na minha própria casa. As crianças sentiam, embora não soubessem explicar. A Ana, minha mais sensível, fechava mais a porta do quarto. O Pedro se metia em esportes, qualquer coisa para não ficar em casa depois da aula. A Luísa tinha pesadelo, se enfiava na minha cama de madrugada cochichando. O papai parece bravo o tempo todo. Eu me convencia que era estresse. O trabalho dele era puxado. A promoção no escritório era concorrida. Ele sustentava a gente, se sacrificava pela família. O mínimo era eu entender. Fazia desculpa quando ele perdia a festa junina da Ana por jantar com cliente, quando esquecia o jogo do Pedro por reunião, quando chegava de madrugada cheirando a perfume de outra. Casamento é trabalho, eu repetia. Igual a mamãe falava quando eu reclamava das horas longas do papai na fábrica. A gente não desiste quando fica difícil. Mas isso não era difícil. Era morrer aos poucos, uma indiferença de cada vez. Os meses antes da morte dos meus pais foram os piores. O Paulo virou um estranho na casa, comia nossa comida, dormia na nossa cama, mas não ligava para os que estavam ao redor. Falava comigo como se eu fosse empregada, dando ordem, esperando obediência, sem carinho. Quando a mamãe adoeceu, ele mal notou. Quando foi para o hospital, nem visitou. Não sou bom com isso, Joana. Você cuida. Cuidei sozinha. Segurei a mão da mamãe na químio. Dormi em cadeira de hospital. Alimentei o papai quando o luto tirava a fome. Planejei o enterro enquanto o Paulo reclamava do preço. E mesmo assim, eu acreditava que dava para consertar. Achava que dentro daquele estranho frio tinha o homem que me levava café na cama domingo de manhã, que dançava comigo na cozinha enquanto o almoço cozinhava. Que boba eu fui! Na noite antes do enterro, encontrei ele no notebook no quarto, digitando e-mail, em vez de me ajudar a me preparar para o pior dia da vida. Querido, sentei na beira da cama, com voz pequena e cheia de esperança. Amanhã vai ser muito duro para mim. Pode deixar o trabalho de lado e só ficar do meu lado. Nem olhou da tela. Tenho prazo, Joana. O mundo não para porque seus pais morreram. Seus pais, não nossa perda nem meus sogros. Como se fossem desconhecidos, não a família que o acolheu, cuidou dos filhos dele e convidou para todo o churrasco por 18 anos. Aí eu devia ter sacado. Devia ter visto o que vinha. Mas afogada no luto, ainda acreditava que o homem que casei estava dentro daquela casca. Acreditava que amor aguenta tudo. Errei em tanta coisa, mas acertei numa. O amor aguenta, virando outra coisa bem mais perigosa. Na manhã do enterro, acordei antes do sol com o barulho do Paulo no chuveiro. Dava para ouvir ele assoviando mesmo, enquanto a esposa estava na cama com medo do dia. Desci para a cozinha e preparei o café para as crianças. A Ana sentada de vestido preto, cutucando os tumingal com lágrimas no prato. O Pedro na janela com o terno único, já curto na manga, ombros duros para não chorar. A Luísa na cadeirinha, perguntando por que vovó e vovô não acordavam. Às vezes as pessoas ficam tão cansadas que dormem para sempre, falei, repetindo a mentira dos dias. Como explicar morte para uma menina de 8? Como dizer que os dois que mais amavam ela, além de mim, nunca voltariam? O Paulo desceu de terno cinza, todo arrumado e profissional. Pegou uma fatia de pão e checou o celular. Paulo, minha voz falhou. Me ajuda com as crianças hoje de manhã? Tá sendo duro para elas. Olhou irritado. O que você quer que eu faça, Joana? Elas estão tristes, é normal. Vão superar. A Ana ergueu a cabeça,
olhos com raiva igual do meu pai. Superar? São os avós. Ana, não levanta a voz para mim. Por que não? Você nem liga que eles morreram. A voz dela quebrou e ela correu para o quarto, batendo a porta forte para tremer a casa. O Paulo balançou a cabeça, como se o luto da filha fosse só um incômodo. Ela está exagerando. Algo frio se instalou na minha barriga. Ela tem 16 e perdeu os avós, os únicos que conhecia bem. Os pais do Paulo moravam longe e visitavam uma vez no ano, tratando as crianças como estranhos educados. Olha, sei que vocês estão chateados, mas a vida continua. Eles eram velhos, Joana, não é surpresa. Meu pai tinha 68, mamãe 65. Deviam ter anos pela frente e ver a Luísa se formar, o casamento da Ana um dia. Não eram tão velhos, minhas mãos tremiam no café. E mesmo se fossem, eram meus pais, Paulo, avós dos seus filhos. Pode fingir que liga? Ele suspirou, como se lidando com mulher teimosa. Eu ligo, Joana, mas se desmanchar, não traz eles de volta. Alguém tem que se segurar. Isso que ele chamava de ausência total. Se segurar. O velório foi tudo que meus pais odiariam. Formal demais, impessoal, cheio de gente que mal conhecia eles, falando bobagem sobre legado e descanso em paz. Sentei na frente com as crianças, o Paulo do lado mais longe, checando o celular quando achava que ninguém via. O padre falou do trabalho da mamãe na igreja do bairro, dos 40 anos do papai na fábrica. Falou da história de amor deles, namorados desde a escola, que nunca olharam para outro, que construíram vida com bondade, trabalho duro e dedicação à família. Ouvindo, vi o quanto eu tinha me afastado do exemplo deles. Me mostraram o amor verdadeiro, e eu me contentei com menos. No enterro, a família se reuniu no cemitério municipal. A chuva parou, mas o céu cinza prometia mais temporal. Fiquei entre Ana e Pedro, com Luísa no colo porque tinha medo. Meus irmãos do lado, meu irmão mais velho, Luiz, com a mulher e os filhos, minha irmã mais nova, a Adriana, com o bebê. Toda a família menos quem devia ser meu apoio. O Paulo ficava um pouco afastado, olhando para o relógio caro, o mesmo que eu juntei dinheiro meses para comprar no Natal 3 anos atrás, trabalhando extra quando a Luísa entrou na escola. Quando baixaram os caixões, algo em mim quebrou. Não só o coração que estava rachando fazia meses, algo mais fundo. A fé no para sempre, nas promessas de amor. As crianças choravam aberto. Os soluços da Ana quietos, mas desesperados. As lágrimas do Pedro silenciosas. A Luísa enterrou o rosto no meu ombro e chorou pela vovó. Eu segurava eles enquanto desabava por dentro. Foi aí que o Paulo atacou. Se aproximou como se consolando a esposa de luto. A mão no meu ombro parecia apoio, mas era fria, mecânica. Se inclinou, boca quase no meu ouvido, e disse as palavras que mudariam tudo. Quero o divórcio, Joana. Acabou. O mundo girou. O chão parecia desabar, igual a terra nos caixões. Olhei para ele, certa que ouvi errado. Mas a cara dele era calma, pensada. Ele planejou isso. Esperou eu mais frágil para dar o golpe final. O quê? Sussurrei. Você ouviu. Voz sem emoção. Detalhes em casa, segura pelas crianças. Se afastou, mão caindo, me deixando gelada e tremendo. Olhei ao redor. Alguém ouviu? Mas a família focada no enterro, dando adeus. Ninguém notou que meu marido destruía o resto do meu mundo. A mão da Ana na minha, dedos frios. Mãe, o que houve? Parece que vai desmaiar. Respirei fundo como a mamãe ensinava nos meus ataques de pânico quando criança. Tô bem, filhinha. Dizer adeus é duro. Mas não era adeus para os meus pais mais. Era adeus para a mulher que eu era. A que acreditava em amor, perdão, segunda chance. Essa mulher morreu no cemitério, enterrada com meus pais na terra fria. O que nasceu no lugar era outra coisa. A volta para casa foi quieta, só os fungados da Luísa. Ela chorou até dormir na cadeirinha, mãos ainda na rosa branca que quis botar no caixão da vovó. O Paulo dirigia preciso, mãos no volante, olhos na rua,
controlado como tudo na vida dele. Eu no banco da frente, olhando as ruas do bairro como se fosse a primeira vez. Ana e Pedro atrás, cochichando como faziam quando sentiam briga de adulto, mas não entendiam. Faziam isso mais ultimamente, criando aliança contra o frio da casa. Quando chegamos na garagem, a casa me acertou forte, a branca com janelas azuis que pintamos juntos no segundo verão. O quintal onde ensinei a plantar tomate. A varanda onde eu e o Paulo sentávamos à noite falando de sonhos. Agora era só uma casa, paredes e teto para gente que mal se conhecia. Crianças, troquem a roupa boa, falei entrando. Tem feijoada sobrante se tiverem fome. Subiram e fiquei sozinha com meu marido pela primeira vez desde o sussurro no cemitério. O Paulo afrouxou a gravata e foi direto para o escritório em casa. Claro, até hoje o trabalho em primeiro. Paulo. Minha voz parou ele na escada. A gente precisa conversar. Virou e por um segundo vi culpa, arrependimento. Mas sumiu rápido. Agora não, Joana. Tenho coisas para ver. Coisas? Enterrei meus pais e você quer divórcio, mas tem coisas para ver. Olhou escada, checando se as crianças ouviam. Sempre as aparências. Baixa a voz. Voltou, cara endurecendo. Sim, precisamos conversar, mas não quando você está emocionada e as crianças perto. Emocionada como se luto fosse defeito. Quando então, amanhã, semana que vem? Quando convém destruir a família? Algo ruim nos olhos dele. Não exagera, Joana, isso não dá mais, você sabe. Eu sei, somos tipo colegas de casa. Olhei para ele vendo um estranho. Paulo, sou sua mulher, mãe dos seus filhos, 20 anos juntos. 18 de casados, corrigiu como se importasse. E sim, mãe dos meus filhos, isso não muda. A gente arranja guarda, pensão, tudo civilizado. Civilizado? Pediu divórcio no enterro dos meus pais. A palavra amarga. Enquanto enterravam eles. Como isso é civilizado? Escolhi o momento porque sabia que você estava triste demais para armar barraco. Achei que era mais fácil. A sinceridade bateu como tapa. Mais fácil para quem? Ele deu de ombros e isso quebrou mais uma coisa em mim. 20 anos e meu sofrimento era só um problema para gerenciar. Olha, Joana, a gente sabe que o casamento acabou faz tempo. Somos colegas de quarto. Quando foi a última vez que conversamos algo importante? Que fizemos amor? Amargo. Faz 6 meses e você virou e checou o celular. Queixo apertado. Não faz sobre sexo. Então sobre o quê? Explica como joga fora 18 anos, 3 filhos, tudo que construímos, como se fosse cancelar um jantar. Quer saber? A compostura dele rachou, vi raiva. É chegar numa casa que parece cemitério. Ter mulher que desistiu de tudo menos de ser vítima. Fingir felicidade numa vida que parou de funcionar. Vítima? Paulo, passei 18 anos criando seus filhos, cuidando da casa, apoiando sua carreira, e você resentiu cada minuto. Se aproximou, voz fria que arrepiava. Não banca a Santa Mártir. Você escolheu largar a carreira. Ninguém obrigou. Você pediu. Disse que as crianças precisavam de mãe. Precisavam de estabilidade. O que tiveram foi alguém no automático, deixando todo mundo infeliz com sofrimento quieto. Parecia que ele apertava meu coração. Sofrimento quieto. Vai, Joana. Os suspiros, olhares de mártir, como anda feito zumbi faz 5 anos. Acha que não noto? Que as crianças não? Em cima a porta rangeu. Algum filho ouvindo? Quanto escutaram? Quanto veneno entrou nos corações deles? Conversamos depois, sussurrei. Não tem mais o quê. Ajeitou gravata, máscara de volta. Durmo no quarto de hóspede hoje. Amanhã ligo pro advogado, você faz o mesmo. Virou, parou. E Joana, pelas crianças não complica mais. Elas não precisam ver a mãe desabar. Foi embora, me deixando no corredor da casa que compramos juntos, onde criamos filhos. Agora tumba de tudo que eu achava real. Fiquei ouvindo os sons da família.
porta do escritório fechando, música da Ana baixa, Pedro quicando bola no quarto, Luísa falando para os bichinhos de pelúcia com voz doce que acreditava em final feliz. Eles não sabiam ainda. Não sabiam que o pai explodiu o mundo deles. Não sabiam que o lar, a família, a segurança ia sumir. Mas iam saber logo. Foi para a janela da cozinha, olhando o quintal onde eles brincavam pequenos, festas, churrascos, domingos preguiçosos que pareciam eternos. O Paulo tinha razão numa coisa. Eu estava no automático fazia anos. Tão focada em agradar todo mundo, em segurar a família na marra, que esqueci quem eu era. Mas agora estava acordada, bem acordada, vendo claro pela primeira vez. Naquela noite, na cama de casal, minha agora, olhei para o teto ouvindo o Paulo no quarto de hóspede. A casa já parecia diferente, cheia de segredos e promessas quebradas. Devo ter cochilado antes do amanhecer, porque acordei com o choro da Luísa. Mãe! Voz grossa de lágrima e medo. Tive sonho ruim. Levantei tropeçando para o quarto dela, coração disparado. A Luísa sentada na cama, rodeada de pelúcias, lágrimas no rosto. Ô filhinha! Abracei, sentindo como ela era pequena e frágil. Com 8 anos ainda achava o mundo seguro, que pai e mãe ficam para sempre. O que sonhou? Você e o pai brigando. Depois o pai ia embora igual vovó e vovô, mas não adoeceu, sumiu. Sangue gelou. Quanto ela ouviu ontem? O pai não vai embora. Menti, me odiando. Tá no quarto de hóspede. Por que não no de vocês? Brigaram? Fechei os olhos, procurando palavra que não quebrasse o mundo dela. Não ainda. Ela perdeu os avós, não podia perder a segurança. Às vezes adulto precisa de espaço para pensar. Não significa que não ama você. Mas vocês se amam, né? Igual vovó e vovô. A mentira engasgou. Nós dois te amamos muito. Isso nunca muda. Não era resposta, e ela era esperta para notar. Lábio tremendo, lágrimas novas. Quero a vovó, sussurrou. Eu também, bebê. Abracei até ela dormir. Depois voltei para o quarto com o sol nascendo. Mas ouvi a Ana falando baixo no celular. Não sei o que está rolando, dizia. Mas está errado. O pai dormiu no de hóspede e a mãe parece vomitar quando olha para ele. Parei na porta dela, me odiando por escutar, mas precisando saber o estrago. Acho que vão se divorciar. Meu Deus, Adriana, e se divorciarem? O que acontece com a gente? Com a Luísa? Mão na boca para abafar o soluço. A Ana, minha mais velha responsável, carregando medo de adulto aos 16. Não posso deixar a Luísa sozinha nisso. Ela já está mal pelos avós. Se a mãe e o pai separarem agora, ela não aguenta. O dor na voz dela era insuportável. Esse ano ela devia se preocupar com faculdade, futuro, possibilidades. Em vez disso, deitada no amanhecer, pensando como proteger a irmãzinha das falhas dos pais. Quis entrar e abraçar, prometer que tudo ia ficar bem. Mas não podia prometer mais. Não sabia o que era bem. Lá embaixo, encontrei o Pedro na cozinha comendo cereal mecânico, olhando para o nada. Aos 14, todo braço e perna, entre criança e homem. Ultimamente era o forte, o que acalmava a tensão na casa. Bom dia, filho. Tentei voz normal ligando a cafeteira. Levantou cedo. Deu de ombros, sem olhar. Não dormi. Pesadelo ou algo assim? Empurrou o cereal, depois olhou para mim. Mãe, você e o pai tão bem? A pergunta direta acertou como soco. O Pedro, sempre o mais esperto, via através das mentiras adultas. Por que pergunta? Ele dormiu no de hóspede. Vocês dois parecem infelizes. A Ana chorou a noite toda. A Luísa com pesadelo. Voz firme, mas olhos com medo. Vão se divorciar? A palavra bombou. Sentei na frente, mãos tremendo pegando as dele. Pedro. Diz a verdade, mãe, por favor. Não sou mais criança. Olhando a cara dele, igual do Paulo, mas com a teimosia honesta do meu pai, vi que ele tinha razão. Não era criança. Nenhum era.
Viviam nessa casa, absorvendo tensão como veneno. Temos problema, falei cuidadosa. Seu pai e eu precisamos arrumar coisa. Problema tipo não se amam mais. A franqueza me pegou. É complicado, filho. Não é. Empurrou o prato e levantou. Ou amam ou não. Querem casamento ou não. Não complicado, só duro. De boca de criança. Meu filho de 14 resumiu o que evitei meses. O que quer que eu diga? Que vai lutar pela gente. Voz quebrada. Que nossa família vale salvar. Antes de responder, o Paulo entrou na cozinha, vestido para o trabalho no terno caro. Arrumado, profissional, como se não tivesse jogado bomba ontem. Bom dia, disse seco, pegando café e checando o celular. O Pedro olhou para o pai com quase nojo. Sério, pai? Vai trabalhar como se nada? Tudo normal, tenho reunião. A mãe enterrou os pais ontem e você pediu divórcio no enterro. Nada normal. Coração parou. O Pedro ouviu o sussurro no cemitério. Queixo do Paulo apertado. Isso é entre sua mãe e eu? Não, é entre todos. Somos sua família, lembra? Não fala assim comigo. Como então? Agradecido que esperou os avós na terra para destruir a família? Pedro, para. Mas mesmo dizendo, eu estava orgulhosa. Orgulhosa dele encarar o pai quando eu fazia desculpa anos. O Paulo botou a xícara com força. Sua mãe e eu falamos com vocês quando der. Conversa acabada. Quando? Depois de mudar, dividir coisa como negócio. Silêncio na cozinha, só o relógio. O relógio que compramos no Mercadão no segundo aniversário. Tudo na casa tinha memória. O Paulo ajeitou a gravata, a máscara no lugar. Tô atrasado, não me esperem. Saiu, deixando o filho com lágrima de raiva. Fui pro Pedro e abracei, sentindo o tamanho dele, a firmeza. Quando meu menino virou jovem mais corajoso que a mãe. Odeio ele, sussurrou no meu ombro. Por fazer isso com você, com a gente. Não diz isso, filho. É seu pai. Não. Se afastou, olhos pegando fogo. Pai protege família? Não abandona quando fica difícil. Em cima, a Luísa chamou. Porta da Ana abrindo. Logo desceriam querendo resposta que não tinha, tranquilidade que não dava. Mas olhando o Pedro machucado, bravo, decidido, vi. Meus filhos não eram só vítimas, eram testemunhas. Viram a crueldade do pai, o cálculo frio, o desprezo pelo sofrimento deles, iam lembrar. Quando o Paulo tentasse reescrever a história, se pintando de razoável que cresceu separado da esposa, iam lembrar a verdade. Escolheu o enterro dos avós para dar ultimato. Se afastou das lágrimas deles, botou o trabalho na frente dos corações partidos. Isso não curava a ferida, mas armava eles contra a mentira. E talvez a mim também. 3 dias depois do enterro, arrumando coisa dos meus pais, achei. Um envelope na caixa de receita da mamãe, com meu nome na letra dela cuidadosa. Para Joana quando precisar lembrar quem é. Dentro, carta de 2 semanas antes dela morrer e uma chavezinha que não reconhecia. Minha filha querida, se está lendo isso, eu fui embora e espero estar errada no que suspeitei. Mas com seu coração teimoso, provavelmente ainda faz desculpa. Joana, tem coisa que você precisa saber. Devia ter falado antes, mas esperava erro. A chave abre cofre no Banco do Brasil, caixa 847. Só no meu nome, com dinheiro que seu pai e eu juntávamos para estudo dos seus filhos. Dentro, prova que vai doer, mas te liberta. Seu marido não é quem você acha. Nunca foi. Você é mais forte do que pensa, mijinha. É filha do seu pai e minha. Não deixa ele te convencer que você é nada sem ele. Você era tudo antes de conhecer, e vai ser depois. Ele é só má lembrança. Te amo. Luta por você, pelos seus filhos, mas principalmente porque você merece mais que migalha que ele te dá. Com amor, mamãe. Minhas mãos tremiam relendo. Que prova! O que a mamãe descobriu para esconder assim? Olhei a casa vazia onde cresci, onde meus pais se amaram 47 anos, me mostrando o que é casamento de verdade.
O silêncio pesava com o segredo. O banco ficava a 15 minutos da casa dos pais. No estacionamento, a chave queimando na mão, apavorada com o que tinha dentro. Parte queria jogar fora, voltar para casa fingindo não achar carta. Mas ouvia a voz da mamãe, na última conversa clara antes do remédio forte. Joana, você vale mais que se contentar com quem não vê seu valor. Achei que falava geral, não aceitar menos em amizade ou trabalho. Não imaginava que era do meu casamento. No banco, a caixa maior que esperava. Ao abrir, pasta grossa com foto. Barriga revirou ao folhear. O Paulo e uma mulher desconhecida se beijando com paixão fora de uma churrascaria chique. Mesmo lugar onde me disse diferente, me fez achar especial. Data: 18 meses atrás. Mais foto: Paulo e a mesma mulher, loira dos 30, bonita e profissional, entrando em hotel, saindo, mão no peito dele rindo. Mãos tremendo passando imagem. Paulo traidor pelo menos 1 ano e meio, enquanto eu cuidava da mamãe morrendo, enquanto gerenciava a casa, criava filho, fazia desculpa pela frieza dele. Mas tinha mais, extrato de conta secreta só no nome dele, depósito não batendo com salário. Dinheiro movido da poupança conjunta para a faculdade das crianças, para a conta privada. Cartão de crédito que nunca vi. Gasto em restaurante caro, joalheria, viagem de fim de semana. Recibo de joalheria detalhado. Pulseira de diamante R$ 3.200, brinco de pérola 850, colar de ouro com safira 1.875. Nunca vi essa joia. Nunca me deu nada assim, nem aniversário. Recibo de hotel. Escapada romântica, viagem pra praia, semana no Vale dos Vinhedos, tudo com ela. Enquanto falava que não dava para férias em família. No fundo da pasta, cartão. Danilo Oliveira, detetive particular. Nota grampeada na letra da mamãe. Contratei faz 8 meses ao ver carro do Paulo em hotel passando. Danilo é discreto e caprichoso, tem mais se precisar. Sentada na sala fria, rodeada de prova de traição, algo em mim endureceu. A mulher que fazia desculpa 18 anos, se culpando pelo fracasso do casamento, aceitando migalha como amor, sumia. No lugar, alguém fria, calculista, descobrindo que a vida adulta era feita de mentira. Peguei o celular, liguei para o Danilo Oliveira. Dona Joana, voz educada profissional. Sinto pela morte da sua mãe, mulher boa. Ela te contratou para investigar meu marido. Sim, preocupada com coisa estranha. Tenho documento extra se quiser se encontrar. Há quanto tempo ele me engana? Pausa. Essa traição atual faz 2 anos. Mas Dona Joana teve outra antes. Palavra acertou como soco. A maioria do casamento. Quantas? Pelo menos 4 que provei. Talvez mais. Fechei os olhos, digerindo. Enquanto grávida do Pedro, traía. Enquanto noite com bebê Luísa, traía. Enquanto planejava aniversário da Ana, jogo do Pedro, manhã de Natal, vivia vida dupla. Dona Joana, tá aí? Sim, voz vazia. A mulher atual quem? Marcela Costa, advogada em escritório rival. Hernandes e Associados. Se conheceram em congresso jurídico 2 anos atrás. Marcela Costa. Nome chique, de sucesso, tudo que eu não era. Danilo, preciso de tudo, cada detalhe recibo. Certo, mas Dona Joana, o que planeja? Olhei as fotos espalhadas. Cara do Paulo animada, feliz como não via anos. Homem apaixonado não pela esposa. Parar de ser vítima. Falei calma. Brigar. Desliguei do Danilo sozinha com prova do casamento destruído. Cada foto, recibo, extrato era faca no coração. Mas também arma. 18 anos joguei pelas regras do Paulo. Fui esposa perfeita, mãe ideal, sem briga. Absorvi frieza, crítica, indiferença, me convencendo normal, culpa minha. Mas isso não normal. Traição sistemática. Homem que pegou meu amor, confiança, melhores anos, jogando fora por prazer com mulher que não sabia nome dos filhos. Guardei uma foto no bolso. Paulo rindo com Marcela fora da churrascaria, mais feliz que comigo. Não para lembrar traição,
mas quem ele era debaixo da máscara de pai de família dedicado. Naquela tarde, na mesa da cozinha com o arquivo completo do Danilo, como um mapa para o inferno. Crianças em cima fazendo lição, Paulo trabalhando até tarde, agora sabendo o que isso queria dizer. A profundidade da traição era impressionante. Cartão escondido, viagem de negócio falsa, congresso inventado, anos de vida dupla bem montada, esforço enorme para manter mentira. Mas o financeiro chocava. Paulo esvaziava conta fazia anos, poupança para a faculdade das crianças, sumida, transferida para conta privada. Fundo de emergência que papai insistiu, vazio. Até seguro de vida dos pais depositado dias atrás. Ele mexeu na metade. Planejava divórcio, fazia tempo, se posicionando no dinheiro, me deixando no escuro. Quando falava que não dava para férias ou curso de arte da Ana, gastava dobro em escapada com amante. Celular tocou, me tirando do pensamento escuro. Nome do Paulo. Alô, respondi neutra. Joana, chego bem tarde. Caso do Ruiz está pegando, preparando o depoimento amanhã? Outra mentira fácil. Pelo nota do Danilo, caso do Ruiz resolvido 3 semanas atrás. Hoje jantar com Marcela em restaurante caro no centro. Tá bom? Falei. Vem pra casa? Provavelmente depois da meia-noite, não espera. Não vou. Desligou, olhei o celular. Quantas vezes ligou com desculpa? Anos. Aceitei mentira sem pergunta, mesmo sentindo ruim. Fui vítima perfeita, confiante, leal, focada em paz, evitando pergunta chata. Mas acabei perfeita para conveniência. Liguei pro Danilo. Segue eles hoje. Falei direto. Paulo e Marcela Costa, foto, recibo, tudo. Dona Joana, você já tem prova suficiente para divórcio. Não é só divórcio. Olhei extrato mostrando o roubo do futuro dos filhos. Quero que ele pague pelo que fez. Não só comigo, com Ana, Pedro, Luísa. O que pensa? Homem com vida dupla anos deve ter errado, deixado rastro, inimigo. Pausa, ideia se formando. Danilo, na investigação achou mais. Além de traição, problema no dinheiro? Pausa longa. Irregularidade em conta de cliente no escritório. Nada provado definitivo. Mas seu marido pega crédito de trabalho de assistente, cobra hora não trabalhada enquanto com amante. Gasto suspeito, viagem que não bate com lugar. Coração acelerado. Isso é fraude? Se provado, sim. Mas, dona Joana, cuidado. Se pensa expor? Não penso. Planejo. Desliguei, pensando no homem que casei. Achava honesto, ético, bom pai apesar da frieza. Esse homem nunca existiu. Ficção, papel quando convinha. O Paulo real ladrão. Mentiroso. Roubou o cliente, patrão, família para pagar nova vida com o amante. Traiu todos que confiavam, com cálculo cuidadoso que levou 8 meses detetive descobrir. Mas agora eu sabia a verdade, e saber era poder. Ouvi passo na escada. Fechei arquivo rápido. Ana na porta da cozinha, cara inchada de choro. Mãe, podemos conversar? Abri os braços, ela desabou como quando era menina e o mundo parecia grande e assustador. O que foi, filhinha? Tudo. Voz abafada no ombro. Os pais da Adriana se divorciaram ano passado, ela diz que estraga tudo. As crianças escolhem lado, festa fica esquisita. Você nunca se sente seguro porque muda tudo de repente. Coração partido por ela. Aos 16, devia se preocupar com o namorado, vestibular, vestido perfeito, em vez acordada de noite, apavorada com o mundo explodindo. Ana, ouve! Afastei para olhar tão jovem e assustada. Aconteça o que acontecer entre seu pai e eu, você sempre segura, sempre tem casa comigo, isso não muda. E se o pai quiser guarda, se tentar tirar a gente? Pergunta gelou. No choque da dor não pensei nisso. Paulo podia tentar levar meus filhos, me pintar mãe instável. Tinha dinheiro para advogado bom, conexão legal. Podia tirar o único importante. Ele não vai. Falei, mas não certa. O Paulo que conhecia não machucaria filho assim. Mas esse Paulo era mentira.
o real capaz de tudo. Promete, mãe. Olhos desesperados. Promete que ficamos juntos. Segurei o rosto dela, olhando olhos iguais aos meus nessa idade, confiantes, cheios de esperança em promessa de adulto que nem sempre cumpre. Prometo lutar por vocês com tudo. Prometo nunca deixar de ser mãe de vocês. Não importa o que seu pai faça, ou diga, ou tente. Não era a garantia absoluta que ela queria, mas verdade. Talvez bastasse, porque a sentiu, abraçou forte. Te amo, mãe. Eu também, bebê, mais do que você sabe. Ana subiu, voltei para os arquivos na mesa, mas agora não era só prova de traição. Era plano de guerra. No dia seguinte, Paulo saiu para o trabalho eficiente, pasta na mão, bancando o pai de família dedicado que sustenta mulher e filho. Chego às 7, disse ajeitando gravata. A gente conversa então da situação. Situação, como se 18 anos de casamento e 3 filhos fossem negócio para fechar. Tá bom. Voz neutra. As crianças e eu aqui. Esperei 15 minutos depois que o carro saiu. Depois liguei para o trabalho de meio período que peguei, quando Luísa entrou na escola, dizendo que estava doente. Trabalho mais importante hoje. Primeira parada, escritório do Paulo em casa. Fazia anos que era quarto proibido. Santuário onde ele trabalhava caso importante, confidencial. Respeitei o limite. Levava café nas noites longas. Fechava a porta quieto quando criança fazia barulho. Agora via que não era respeito. Obediência treinada. Outra forma de controlar o casamento. Sentei na mesa de madeira pesada que ele insistiu em comprar quando virou sócio júnior 8 anos atrás. Para aparência, disse, cliente vê sucesso. Computador com senha, mas conhecia o Paulo. Metódico, prático. Senha algo fácil de lembrar. Tentei aniversário da Ana, nada. Pedro, Luísa, nosso aniversário, nada. Ideia ruim. Digitei Marcela e o ano que se conheceram. Abriu. E-mail era tesouro de prova. Mensagem deletada com Marcela, que ele achava sumida, planejando o fim enquanto eu estava do lado da mamãe. E-mail de trabalho mostrando cobrança suspeita que Danilo mencionou. Comunicação com advogado, não de divórcio, mas queixa de cliente contra ele 6 meses atrás. Cliente descobriu Paulo cobrando o trabalho de assistente. Ameaçava denunciar na OAB se não pagasse. Paulo roubava cliente, pegava crédito de outro. Escolhia cliente que não checava a conta, espalhando cobrança falsa em várias para não dar na vista. Mas padrão achável se souber olhar. Na hora seguinte, baixei e imprimi tudo, organizando pasta como aprendi na faculdade 20 anos atrás. Antes de ser só esposa e mãe, era boa em análise, organização, resolver problema. Sentia bom usar isso, mesmo doendo. Celular tocou texto do Danilo. Seguindo hoje, coisa interessante. Encontro à tarde? Respondi sim. Que coisa? Que muda tudo. 2 lis no café da Avenida Paulista. Terminei o computador, revistei gaveta. Mais prova de irregularidade no dinheiro, mas algo pessoal. Carta da Marcela, papel chique. Meu querido Paulo, não aguento mais esperar você deixar ela. Você disse que esperava as crianças crescerem, mas tenho 34. Quero filho meu, casamento de verdade, não hora roubada em hotel. Prometeu que esse ano era diferente. Natal juntos de verdade. Se não for, se tá me enganando igual a Jennifer acha que enganou ela, me diz agora. Te amo, mas não vão ser segredo para sempre. Sua sempre, Marcela. Marcela impaciente. Pressionava Paulo deixar família, ameaçando acabar se não cumprisse. Por isso pediu divórcio no enterro? Não percepção súbita que casamento acabou, mas pressão da amante cansada de esperar? Pensamento me deu náusea. Morte dos pais, não só chance de dar notícia ruim enquanto eu estava destruída para reagir. Tempo conveniente para o romance com outra. Ainda processando, ouvi carro fora. Coração pulou. Paulo cedo? Sentiu que mexi nas coisas? Mas era o carteiro. O susto lembrou cuidado. Paulo advogado. Entendi a prova, documento melhor que a maioria. Se montava caso contra ele, tinha que ser mais esperta. Manhã que sobrou fotografando o documento no celular, antes de botar tudo no lugar exato.
Ao meio-dia, prova suficiente para enterrar ele profissional e pessoal. Mas não acabava. No café, Danilo parecia preocupado. Deslizou o envelope. Dona Joana, pergunto antes de abrir. Tem certeza desse caminho? Visto não esquece. Já vi marido beijando outra. Descobri roubando poupança da faculdade dos filhos, defraudando cliente. O que pior, suspirou. Seu marido não só trai com Marcela, planejam sair do escritório, abrir firma nova juntos, roubam cliente, arquivo faz meses, pronto para levar quando saírem. Abriu o envelope. Foto do Paulo e Marcela em escritório, não o atual. Revendo arquivo, copiando, trabalhando escondido. Alugaram espaço, continuou Danilo. Entraram com papel de firma nova. Planejam anunciar saída depois de divórcio pronto, levando 30% dos clientes da Mendes e associados. Peça encaixou. Por isso divórcio agora. Não pressão da Marcela, mas lançar negócio juntos. Precisa livre para ser sócio aberto. Acho que sim, mas Dona Joana tem mais. Tirou o documento. Seu marido tira dinheiro de conta de cliente da firma para pagar a nova. Crime financeiro sério. Se sair à luz, não só perde carteira, vai para a cadeia. Olhei a prova. Paulo não só marido traidor que cansou da mulher, criminoso que roubava todos, cliente, patrão, família, pagando nova vida com amante. Quanto dinheiro? Quase 2 milhões de reais nos últimos 3 anos. 2 milhões. Enquanto eu cortava cupom preocupada com mensalidade da Ana, Paulo roubava 1 milhão para fantasia. Dona Joana, pergunto, o que planeja? Fazer ele enfrentar consequência. Falei calma. Não só comigo, com todos que roubou. A autoridade cuida, não você. A autoridade cuida. Mas primeiro, Paulo vai entender o que é perder tudo o que acha seguro. Olhei nos olhos do Danilo. Destruiu minha vida no enterro dos pais, quando estava vulnerável. Calculou o momento para o impacto máximo, resistência mínima. Peguei foto, documento, mãos firmes apesar do tamanho. Agora é minha vez de calcular. Naquela tarde, Paulo chegou exato às 7, como prometeu. Me achou na cozinha cozinhando, como se nada mudasse, como se não tivesse passado o dia descobrindo o tamanho da traição. Cheira bem, disse afrouxando gravata. O que é? Feijoada, respondi leve. Feita em casa. As crianças em cima terminando lição. Assentiu, pegando o celular para ver e-mail. Rotina de anos. Só que agora sabia que checava a mensagem da amante e cúmplice. Paulo, antes de falar com as crianças da situação, tem coisa para discutir com você? Olhou, cansaço na cara. O quê? Tirei a foto que guardei do cofre, Paulo e Marcela rindo fora da churrascaria. Botei na bancada entre nós, cara para cima. Paulo parou. Por um instante, máscara caiu. Vi choque real. Recuperou rápido, não o suficiente. Onde arrumou isso? Importa? A pergunta é, quanto tempo achou que ia mentir? Queixo apertado. Por isso quero divórcio. Me seguiu, invadindo privacidade. Privacidade? Você é casado comigo, Paulo. 3 filhos. Não tem privacidade para dormir com outra. A grosseria ficou no ar. 18 anos casados, nunca falei assim. O choque na cara dele quase valia a dor da descoberta. Baixa a voz, sibilou olhando a escada. As crianças não precisam ouvir. Tem razão. Não precisam saber das traições do pai. Nem do dinheiro roubado da poupança da faculdade, cartão escondido, dinheiro de cliente embolsado. Cor sumiu da cara dele. Do que tá falando? Tirei o celular, mostrei extrato fotografado. De 2 milhões roubados em 3 anos para pagar firma nova com a amante. Mão do Paulo voou para pegar o celular, puxei para trás. De defraudar cliente e escritório enquanto planeja roubar negócio na saída. Voz mais fria a cada palavra. De que meu marido não é só traidor, é criminoso. Ele me olhou longo, cara passando por emoção. Choque, medo, cálculo. Vi o cérebro de advogado rodando, procurando jeito de minimizar estrago. O que você quer? A pergunta saiu como desafio. O que eu queria? Vingança? Justiça? Vida velha?
Desculpa que não conserta anos de traição? Quero que entenda que errou. Falei calma. Achou que destruía minha vida sem consequência. Achou que eu desabaria no pedido de divórcio. Destruída demais e dependente para brigar? Me aproximei pela primeira vez em anos, Paulo incerto. Mas esqueceu uma coisa. Não sou só a mulher que você ignorava. Sou mãe que faz qualquer coisa para proteger filho. E você roubou deles, Paulo. Dinheiro para o futuro, usando para construir vida nova sem eles. Nunca machucaria as crianças. Já machucou. Voz falhou leve e empurrei. Planeja abandonar eles faz anos. Rouba dinheiro da faculdade. Tão focado na traição e negócio sujo, mal é pai. Celular do Paulo tocou o texto. Sem pensar, olhou. Vi nome Marcela. Ela quer saber por que demora para o jantar? Perguntei. Cara cinza. Como sabe? Sei tudo, Paulo. Cada hotel, restaurante, mentira dos últimos 2 anos. Sei da Jennifer, mulher antes da Marcela. Sei das viagens para o Vale dos Vinhedos pagada com dinheiro roubado, enquanto dizia que não dava para férias em família. Me aproximei vendo medo nos olhos. Sei que não é só traição. Planejam casar. Sei da firma nova, cliente roubado, cada crime para pagar futuro de sonho. O que vai fazer? Voz sussurro. Sorri, e a cara deve ter gelado ele porque recuou. Te dar exato o que me deu no enterro dos pais. Falei baixo. Esperar o momento perfeito quando você se sente vulnerável, depois destruir tudo que acha seguro. Antes responder, passo na escada. Luísa na porta esfregando o olho. Mãe, por que tão falando alto? Virei mãe carinhosa que ele conhecia na hora, empurrando raiva e dor para fundo onde ela não via. Discutindo coisa de adulto, filhinha, fome, janta quase pronta. Paulo viu a mudança com algo como admiração. Talvez esqueceu que eu controlava a emoção, era estratégica, não explosiva. Ia lembrar muito do que esqueceu de mim. Na janta, bancamos família perfeita pela última vez. Paulo perguntou da lição, treino de futebol. Servi comida favorita, sorri para as histórias das crianças do dia. Luísa falou do desenho na escola. Ana reclamou da professora de português. Pedro contou do treino de basquete. Normal, caseiro, calmo. Mas por baixo, guerra começou. E Paulo ia aprender que batalha se ganha não com gritaria, mas com paciência, precisão devastadora. 2 semanas depois, Paulo mudou. Quinta de manhã enquanto crianças na escola. Eficiente, frio como tudo que fazia. Roupa quase toda, papel importante, eletrônico caro comprado com dinheiro roubado. Empacotado em caixa, carregado no caminhão como se 18 anos fossem negócio para fechar. Olhei da janela da cozinha enquanto mandava nos carregador, dirigindo com calma que usava para planejar férias em família. Diferença? Aquelas férias eram reais, feitas de amor e esperança. Essa mudança feita de mentira, roubo, destruição de tudo que acreditava. Luísa chorou para dormir na noite anterior, quando falei para as crianças que o pai ia morar em outro lugar por um tempo. Ana trancou no quarto, não falou com ninguém. Pedro assentiu sério, como se esperasse faz meses. Onde o pai vai morar? Perguntou Luísa, voz confusa. Alugou apartamento perto do trabalho, respondi. Verdade técnica. Apartamento chique no centro, perto do escritório. Também perto do apartamento da Marcela, não falei. Não ainda. Paulo carregou as coisas, entrou pela última vez, supostamente para se despedir. Na real, para me lembrar que ele controlava o plano. Papel do divórcio semana que vem, disse negócio. Falei com o Dr. Ribeiro para me representar. Arruma um seu. Dr. Ribeiro, advogado de divórcio agressivo da cidade. Conhecido por deixar esposa com pouco protegendo o dinheiro do cliente. Claro, escolha do Paulo. Já contratei um. Menti baixa. Dona Regina. Sobrancelha do Paulo subiu. Dona Regina, rival principal do Dr. Ribeiro, dura igual. Fama de proteger mulher em divórcio arriscado. Também cara, mais que a gente podia, ou Paulo achava. Dona Regina, Joana, só a entrada. Não preocupa com dinheiro, Paulo. Tá resolvido.
olhou um tempo, se perguntando de onde tirei grana para advogar da cara. Que perguntasse. Boa prática para as perguntas que ia fazer logo. Tá bom, disse por fim. Lembra, quero civilizado pelas crianças. Civilizado, palavra favorita, encobrindo crueldade com razão. Claro, concordei. Tudo bem, civilizado. Ele saiu. Sentei sozinha na casa que parecia vazia e maior, sem a presença pesada. Pela primeira vez em anos, respirava livre na minha casa. Mas não festejava, planejava. À tarde, almoço com Dona Regina. Contratei semana antes, depois de confessar divórcio, antes de saber o tamanho dos crimes. Dona Regina alta, cabelo grisalho dos 50, carreira destruindo o homem que achava descartar esposa sem consequência. Dona Joana, disse olhando o arquivo que montei. Trabalho bom? Prova suficiente não só para acordo bom no divórcio, mas para desbarrar seu marido, processar criminal. Esse o plano. Confirmei. Mas no tempo certo. Paulo acha que controla a história. Vai sair do casamento com fama intacta, dinheiro protegido. Quero ele se sentir seguro até o mundo cair. Dona Regina sorriu, sorriso não bom. O que tem em mente? Deixar ele pedir divórcio primeiro, achando que se adianta com a problema. Risco, Dona Joana. Processo começa, dinheiro congela, esconde, manda para fora. Ele já mexeu na maioria do líquido, interrompi, tirando o extrato que Danilo ajudou a juntar. Mas foi displicente, confiante demais. Deixou rastro fácil para os contadores seguir. Dona Regina olhou os papel financeiro, cara impressionada. Como arrumou isso? Estive ocupada. Não expliquei. Detalhe melhor guardado, até da advogada. O ponto é, Paulo entregou tudo o que precisa para destruir ele, só não sabe ainda. Qual o tempo? Espero até ele se comprometer com um negócio novo com Marcela. Deixar anunciar firma nova. Oficial tomar cliente da Mendes e Associados. Deixar Paulo sentir transição bem-sucedida para a vida nova. Depois solto toda a bomba de uma vez. Traição, roubo, cliente furtado, tudo. Quero fama profissional destruída no mesmo momento que vida pessoal explode. Perder tudo ao mesmo tempo. Não usar uma parte da vida para amolecer a queda na outra. Dona Regina se recostou, me olhando com interesse novo. Dona Joana, pergunto, tem certeza? O que descreve não é só briga de divórcio, é guerra total. Paulo atirou primeiro pedindo divórcio no enterro dos meus pais. Falei baixa. Calculou o momento para o impacto máximo, sabendo que estava destruída demais para reagir direito, roubando o futuro dos próprios filhos para pagar traição. Planeja abandonar eles todo para a vida nova com o amante. Olhei nos olhos dela, deixando ver o ferro forjado na traição do Paulo. Sim, quero guerra total, porque é isso que ele declarou contra mim e meus filhos quando decidiu que a gente era descartável. 3 meses passaram. 3 meses de Paulo, bancando o ex-marido razoável, levando criança em visita esquisita no apartamento no fim de semana, mandando pensão baixa, de propósito, que podia pagar mais. Se pintando de pai responsável, lidando com ex-mulher instável. Fiz meu papel perfeito. Chegava em evento da escola parecendo cansada e sobrecarregada. Conversava fiado com outro pai sobre como era duro ser mãe solteira. Deixava amigo do Paulo me ver lutando com tarefa básica como ligar a roçadeira ou programar o controle da TV nova. Todo mundo que conhecia a gente começava a montar a história que Paulo queria. Advogado bem-sucedido, forçado a divorciar, mulher frágil de cabeça, fazendo o possível para manter relação com o filho apesar da loucura dela. Enquanto isso, eu quietinha montava o caso com precisão de cirurgião preparando operação difícil. Danilo continuou vigiando, registrando cada encontro do Paulo com Marcela, cliente roubado da Mendes e Associados, passo no plano do negócio. Dona Regina montou time de contador que rastreava cada centavo roubado nos últimos 3 anos. Fui paciente, olhando, esperando o momento certo para atacar. O momento veio numa 2ª de agosto, quando Paulo e Marcela anunciaram a abertura grande da Costa e Silva Advogados, firma pequena de briga corporativa com escritório no prédio chique do centro. Anúncio saiu no jornal jurídico
e na parte de negócio do jornal. Foto do Paulo e Marcela cortando fita, brilhando de sucesso e amor, rodeado de cliente roubado da firma velha e colega que não sabia que festejava com bandido. Paulo parecia mais feliz na foto que via há anos. Homem que se reinventou, deixou carga da vida velha por algo novo e cheio de chance. Homem que achava que ganhou. Sorri lendo o artigo no café da manhã. Crianças já na escola, casa quieta. Era a hora. Primeira ligação para Regina. Hora de entrar com papel, falei. Tudo pronto. Denúncia criminal, queixa na OAB, processo civil, tudo preparado. Bom, quero tudo entrando junto. Paulo recebe papel de crime, investigação ética, contraprocesso de divórcio no mesmo dia. Segunda ligação. Danilo. Entrega a cópia do arquivo completo para 3 pessoas hoje. Falei lendo lista que preparei meses. Primeiro, Roberto Mendes na Mendes e Associados. Segundo, sócio sênior do maior cliente novo da Costa e Silva, Indústria Hernandes. Terceiro, editor do Jornal Jurídico. Terceira ligação para a escola da Ana. Joana Silva, falei para o orientador. Aviso que pode ter repórter atrás da família nos próximos dias. Se ligarem perguntando das crianças, não passe informação. Tudo bem, dona Joana? Vai ficar bem, falei. Pela primeira vez em meses acreditei. Só semana dura. Meio-dia, armadilha rodando. Paulo recebeu papel no escritório novo na frente da Marcela e 2 clientes em potencial. Acusação criminal de desvio, fraude, roubo, violação ética para caçar carteira, contraprocesso de divórcio pedindo guarda total, pensão baseada no padrão de mentira financeira aprovado. Cara dele, pelo Danilo do outro lado da rua com lente longa, era exato o que esperava. Choque total, depois horror ao entender o tamanho. Roberto Mendes recebeu arquivo completo às 12h30. Às 13h, no segurança na Costa e Silva, pegando arquivo e computador por ordem urgente da Mendes para recuperar info de cliente roubada. Indústria Hernandes recebeu às 13h15. Às 14h terminaram contrato com Costa e Silva e soltaram nota se afastando da firma. Jornal Jurídico recebeu pacote às 14h30. Às 16h, o editor ligou para 3 advogados confirmar documento. Preparou edição extra, expondo o escândalo. Mas o golpe mestre às 17h, quando o canal de notícia da cidade recebeu pacote anônimo, com destaque do arquivo de vigilância e bilhete simples. Advogado abandona a família por amante, rouba 1 milhão para nova firma. Às 18h, cara do Paulo em toda a TV local. História tinha tudo que repórter ama. Sexo, dinheiro, traição, fundo de cliente roubado, queda grande de homem bem-sucedido. Repórter acharam foto do casamento de algum jeito, provavelmente colega do Paulo, e mostravam junto foto atual com Marcela. Contraste destruía. Jovem Paulo promissor, jurando amar e honrar noiva, versus Paulo atual roubando o filho para pagar traição. Fazia janta para as crianças quando o primeiro carro de notícia parou fora de casa. Ana olhou pela janela. Virou com olho grande. Mãe, por que repórter na garagem? Desliguei o fogão, juntei os 3 na mesa da cozinha. Hora deles ouvirem a verdade. Não toda, mas suficiente para entender por que o mundo ia mudar de novo. Seu pai se meteu em problema no trabalho. Comecei cuidadosa. Tomou decisão ruim, pegou dinheiro que não era dele. Polícia e juiz vão resolver. O pai vai para a cadeia? Perguntou Pedro, voz firme, mas olho preocupado. Não sei, filho. Talvez. Provável. Luísa chorou. Puxei pro colo. O que o pai fez errado? Como explicar para 8 anos que pai é bandido? Proteger inocência preparando tempestade? Pegou dinheiro do trabalho que não devia. Falei simples. Mentiu muito pra gente. Ana mais velha para entender mais. Mãe, foi por isso o divórcio? Pelo que ele fez. Olhei minha filha de 16, bonita e esperta, merecendo pai herói, não exemplo ruim. Em parte, admiti. Escolha do pai machucou a família. Telefone tocou. Ignorei. Tocou de novo. Atende? Perguntou Ana. Não. Hoje jantamos juntos, só nós 4.
Vemos filme, fazemos pipoca, lembramos que temos uns aos outros, não importa o que aconteça com mais ninguém. Como sinal, celular tocou o texto do Paulo. O que você fez? Sorri, apagando sem responder. O que fiz? Dei exato o que ele me deu no enterro dos pais. Esperei o momento que ele se sentia mais seguro, confiante na vida nova. Depois destruí tudo o que achava permanente. Diferença. Paulo merecia cada pedaço da destruição vindo, e era só o começo. No dia seguinte, acordei com barulho de helicóptero, de notícia rodando a casa como urubu mecânico para a foto aérea da casa do advogado caído Paulo Silva. Fiz café, olhei pela janela da cozinha, repórter armando acampamento no gramado, câmera em toda a janela, esperando ver a mulher traída ou criança abandonada. Era loucura. 18 anos morei nessa casa quietinha, criando filho e cuidando de tudo enquanto Paulo subia na advocacia. Agora éramos centro de circo, mas preparada também. Dona Regina chegou às oiás pela porta dos fundos, fugindo dos repórter na frente. Parecia séria, mas contente, espalhando jornal na mesa da cozinha. Portada em 3 jornal, disse. História tem tudo. Corrupção, traição, mulher coitada, criança no meio. Opinião pública toda do seu lado. Olhei título. Advogado rouba $1 milhão para amante. Doble vida de pai de família. Advogado abandona mulher e filho por dinheiro furtado. Artigo destruía. Tinha fala de cliente enganado, assistente que Paulo roubava crédito, colega com choque e traição. Registro financeiro mostrando quanto tirou da poupança da faculdade das crianças. Mas o pior era o lado humano. Mulher de luto que perdeu pais, pega de surpresa com o divórcio no enterro, descobrindo que marido roubava futuro dos filhos para pagar traição. Como se sente? Perguntou Regina, olhando minha cara. Com justiça, falei baixa. Paulo achava que controlava a história. Me pintar de mulher louca que não aguentava fim de casamento. Agora todo mundo sabe quem ele é de verdade. Celular tocava sem parar desde ontem à noite. Repórter, amigo velho, colega do Paulo mandando choque e apoio. Desliguei o toque e vi a mensagem acumulando. Crianças desceram para o café, cansadas e sobrecarregadas. Ouviram helicóptero. Viram repórter fora. Mãe, disse Ana baixa. Todo mundo na escola vai saber. Vai ser duro um tempo. Gente vai olhar, perguntar, talvez falar coisa que dói. Mas lembrem, nada para se envergonhar. Crime do pai não é culpa de vocês. Mas se gente pensar, deixa pensar o que quiser. Falei firme. Vocês sabem quem são. Ana Silva, aluna nota 10, artista boa, amiga leal. Pedro Silva, atleta top, líder natural, menino honesto. Luísa Silva, esperta, criativa, cheia de amor e alegria. Olhei cada filho, vendo o traço do Paulo misturado com o meu, boa gente apesar do erro do pai. Escolha do pai não define vocês, não limita. Não muda que são inteligente, capaz, pessoa maravilhosa que merece todo o bem da vida. Luísa subiu no colo, se aninhando como quando era bebê. Mãe, a gente vai ficar bem? Melhor que bem, bebê. Vamos ser forte. Pela primeira vez desde Paulo sussurrar aquelas palavras no enterro, acreditei de verdade. Celular tocou o texto do Danilo. Paulo e Marcela presos hoje cedo. Foto da saída anexada. Abri, vi Paulo algemado, levado do prédio chique por agente federal. Terno caro amassado, cabelo bagunçado, cara de choque e descrença. Marcela atrás, algemada, chorando com flash. Pareciam exato o que eram. Bandido finalmente pego, apaguei foto. Não precisava ver humilhação do Paulo para me sentir bem. Ouvia no barulho do helicóptero, via no título do jornal, sentia no jeito que filho finalmente via mãe forte para proteger. Paulo passou mês se pintando de vítima de casamento ruim. Homem bem-sucedido, forçado à escolha dura. Agora todo mundo sabia a verdade. Ladrão que roubou o filho próprio, mentiroso que traiu quem confiava, covarde que pediu divórcio no enterro, calculando dor máxima com resistência mínima, mas errou feio. Esqueceu que a mulher traída
Era filha de homem que pegava dobro turno 30 anos para sustentar família. Filha de mulher que ajudava na igreja do bairro, ensinava catequese, acreditava defender justo vale qualquer preço. Esqueceu que amor de verdade, tipo que pais me mostraram, não enfraquece, deixa feroz. 6 meses depois, sentei na vara federal vendo Paulo, condenado a 8 anos de cadeia. Parado na frente do juiz de macacão laranja, mão algemada, nada igual advogado confiante que mandava respeito na mesma sala. Homem sempre arrumado agora com cara afundada, cabelo desgrenhado. Cadeia não foi boa com ele. Marcela já condenada a 3 anos pelo papel no esquema. Cooperação com o promotor diminuiu pena. Jogou Paulo debaixo do ônibus todo, dizendo que ele planejou tudo e ela era só assistente ingênua que caiu na lábia. Talvez verdade. Talvez Paulo manipulou ela e outra antes. Talvez ela achasse apaixonada por homem que ia deixar mulher, não bandido usando dinheiro roubado para traição. Ou talvez mais esperta que Paulo na hora de se salvar. De qualquer jeito, ela em cadeia leve, no interior, enquanto Paulo ia para a Federal, onde ladrão de colarinho branco aprende lição dura do preço real das escolhas. Juíza, mulher séria dos 60 que via muito homem metido achando regra não vale para eles, não estava para pena leve. Senhor Silva, disse, o senhor traiu sistemático a confiança de cliente, escritório e, pior, da própria família. Roubou dinheiro para futuro dos filhos, usou cargo para fraude e desvio em grande escala. Paulo quieto, mas vimão tremendo. O que torna crime pior é o cálculo da mentira. Não erro rápido ou decisão ruim única. Padrão de crime anos a fio enquanto fingia pai de família honesto, destruindo vida de todo mundo que confiava. Sentei na galeria com o filho, vendo o pai deles aprender consequência. Ana segurou minha mão forte, Pedro rígido de raiva e vergonha. Luiz encostada em mim, nova demais para entender processo, velha para saber pai em enrascada séria. Eles quiseram vir hoje. Contra conselho, contra terapeuta, insistiram em ver a sentença do pai. Precisamos ver acabar, disse Ana. Precisamos ver que tem consequência. Então estavam ali vendo o homem que devia proteger levado algemado, finalmente pagando pelos crimes. Recuperação do dinheiro melhor que esperava. Contador rastreou quase tudo roubado em conta que Paulo achava escondida, processo civil contra Paulo. E Marcela deu indenização boa. Poupança da faculdade das crianças de volta, mais dano. Casa segura. Futuro seguro. Mas vitória real não era dinheiro. Era sentada do lado na forma de 3 filhos que aprenderam ação tem consequência. Mentira sempre aparece. Mãe briga para proteger custe o que custar. Depois da sentença, saímos da vara juntos no sol de primavera. Circo de repórter acabou meses. Foram para outro escândalo. Éramos só família de novo, marcada mas sarando, quebrada mas não vencida. Mãe, disse Pedro no carro, acha que ele se arrepende? Olhei para a vara, pensando no homem que amei, pai que filho confiava. Paulo se arrependia da dor causada ou só de ser pego? Acho que arrepende de pagar o preço. Falei sincero. Se arrepende do que fez com a gente, não sei, filho. E não importa mais. Ana apertou mão. Você fez certo, mãe, fazendo ele pagar pelo que fez com a gente. Preocupava, filho achando vingativa, me culpando pela queda do pai. Mas estavam mais velhos. Sábio além da idade como criança fica, quando encara a realidade de adulto cedo. Entendiam que não destruí o pai. Só parei de deixar ele destruir todo mundo ao redor. Vamos para casa agora? Perguntou Luísa. Casa. Palavra com sentido novo. Não só o lugar que morava, mas o lugar seguro que criamos juntos depois da traição do Paulo, quebrar vida velha. Vamos, bebê, para casa. 2 anos depois da condenação do Paulo, parei na cozinha da casa. Nossa, de verdade, divórcio deu ela e boa parte do dinheiro dele. Fazendo café de domingo para a família. Luz da manhã entrava pela janela sem peso de segredo e mentira. Ana em casa do 1º ano na USP, estudando psicologia para virar conselheira de criança de divorciado. Pedro,
agora no último ano do ensino médio, chamado por faculdade para o basquete. Luísa, 10 anos e forte como criança é, botando mesa falando da aula de arte. Sobrevivemos. Mais que isso, crescemos. Dinheiro do seguro dos pais que Paulo tentou roubar me deixou voltar para a faculdade e terminar psicologia. Agora trabalho meio período no mesmo centro social onde conheci Paulo 20 anos atrás, ajudando mulher saindo de relação ruim. Ironia. Traição do Paulo destruiu a mulher que eu era. Esposa que desculpava, mantinha paz a qualquer preço. Mas das cinzas veio alguém mais forte. Que entende amor sem respeito é só manipulação. Família unida não vale se feita de mentira. Celular tocou o texto da dona Regina. Audiência de condicional do Paulo negada. Cumpre pena toda. Mostrei para Ana em casa de férias. Leu sem emoção. Devolveu. Bom, falei simples. Precisa pagar tudo o que fez. Ana mais machucada pela traição do Paulo. Idade para entender tudo. Nova para ter segurança básica quebrada. Meses de terapia lidando com raiva e abandono. Aprendendo a confiar de novo. Mais forte agora, mais que eu na idade dela. Sabia valor, merecia mais que resto que Paulo dava para a família. Todos sabiam. Pedro entrou na cozinha suado da corrida matinal. Pegou maçã na fruteira. Aos 17, mais alto que pai, ombro largo e olho mais bom. Treinador pergunta se você vai no jogo terça, falei. Olheiro da USP vai ver. Filho chamado pela USP com bolsa completa porque talentoso e trabalhador, nunca precisou roubar para chegar lá. Não perco, falei. Luísa correu para a cozinha com desenho. Imagem da família. Só nós 4 na frente da casa com arco-íris em cima. Olha o que fiz na aula de arte, anunciou orgulhosa. Olhei o desenho, como nos botou perto, sorriso na minha cara. No desenho da Luísa parecíamos felizes, seguros, completos. E éramos. À tarde, sentados na varanda vendo Luísa brincar com o cachorro do vizinho aquela noite, criança na cama, sentei no escritório em casa, velho canto do Paulo, agora meu estudo, abri o caderno que guardava desde divórcio. Primeira página, letra tremida de mulher mal se aguentando. Paulo pediu divórcio no enterro dos pais, não sei como sobreviver. Última página, letra firme. Hoje Ana disse que tem orgulho de mim por brigar. Acho que mamãe e papai teriam também. Pensei nos pais, amor que mostraram 47 anos, exemplo que deram de casamento. Ensinaram a defender certo, lutar pelos amados, nunca aceitar menos que merecido. Paulo contou que esquecesse lição. Contou com 18 anos de costume para eu aceitar traição quieta, deixar ele sair sem pagar. Esqueceu que debaixo da esposa boazinha era filha de gente que ensinava que às vezes o mais amoroso é não deixar alguém destruir si mesmo e todos ao redor. Fechei o caderno, olhei o escritório. Carta de aceitação da faculdade da Ana no mural, troféu de basquete do Pedro na prateleira, desenho da Luísa na parede toda. Prova da vida que montamos dos restos da traição do Paulo. Prova que às vezes, quando alguém tenta te destruir, melhor vingança é não ficar destruído. Paulo na cadeia, sem tudo que achava poder. Fama, dinheiro, liberdade. Perdeu carteira de advogado, firma, relação com filho. Mulher que traiu família, testemunhou contra para se salvar. Teve exato o que me deu no enterro dos pais. Destruição total de tudo que achava certo, dado no momento que se sentia mais confiante na vida nova. Diferença, merecia cada pedaço do sofrimento. Apaguei luz, subi para ver filho uma última vez antes de dormir. Ana lendo no quarto, se preparando para prova de psicologia. Pedro dormido, cansado do treino, sonhando espero com um futuro bom. Luísa encolhida com o bichinho de pelúcia, mesmo que segurou no enterro dos pais 2 anos atrás. Estavam seguros, amados, livres da influência ruim de pai, que via eles como estorbo não tesouro. E eu não era mais a mulher quebrada no cemitério, destruída pela traição sem saber sobreviver. Era alguém que aprendeu sobreviver não basta. Às vezes tem que brigar, cobrar justiça, não deixar crueldade alheia contar sua história.
Paulo achou que descartava a vida velha por melhor. Em vez, nos libertou para virar melhor sem ele. No fim, crime maior não foi dinheiro roubado ou confiança traída. Foi subestimar a força da mulher que escolheu destruir.